Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Ortodontia em Evidência. Eu sou Paulo Correia. Hoje vamos conversar um pouquinho com vocês sobre uma dúvida, um questionamento, de tanto de nossos pacientes quanto de nossos alunos. Muitos pacientes, muitos alunos perguntam quando vão instalar um disjuntor maxilar, sendo Hirax, raiz, Inlec, independente, McNamara. Eles costumam perguntar, professor, ou se for o paciente, eles perguntam, doutor, então eles costumam perguntar quanto tempo a gente vai ficar ativando o aparelho. Nós, como ortodontistas, sabemos que o limite é quando a cúspide palatina do molar superior começar a tocar na cúspide vestibular do molar inferior. Mas será que existe alguma forma de a gente mensurar quantos dias aproximadamente o paciente vai ficar ativando aquele aparelho? Porque se tiver, é ótimo, a gente já pode dizer para o paciente, olha, é em torno de tantos dias que você vai ficar ativando. Provavelmente quando chegar nesses tantos dias, deve estar corrigido já a sua mordida cruzada, então a gente vai parar de ativar. Mas é um cálculo estatístico, Será que tem alguma forma da gente prever isso? Olha pessoal, se você está curtindo nossas dicas, nosso canal, não esquece de compartilhar com seus amigos, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um comentário, alguma sugestão, alguma crítica, tá joia? Para a gente poder fazer cada vez o nosso canal melhor para vocês, tá joia? Vamos lá. Bom, hoje, o assunto do vídeo de hoje é justamente sobre isso, Existe, pessoal, existe alguns índices, tá certo? E eu vou mostrar aqui para vocês qual é o índice que eu uso, que é o índice que eu passo para os meus pacientes, já dizendo, olha, em torno de tantos dias, no dia tal, por exemplo, no 8º dia, no 10º dia, a gente deve ter conseguido, mas eu vou precisar que você venha nesses determinados dias para a gente estar acompanhando essa abertura, tá? Mas ele já tem uma ideia de quantos dias, inclusive eu, para não estar tendo que marcar ele muitas vezes, ou pior ainda, marcar numa distância muito grande, volto daqui a uma semana. De repente, daqui a uma semana foi muito para aquele caso, E aí ficou aquela mordida em leque, aquela mordida vestibular, aquela mordida em tesoura. A gente não quer isso, Isso vai dar muito mais trabalho depois para a gente estar corrigindo, Vai ter que voltar. Então, para não passar do limite, eu faço esse cálculo quando eu vou colocar quando eu vou fazer o planejamento do paciente. E aí fica muito mais difícil eu passar do quanto eu quero que abra, tá certo? Então vamos ver isso aqui. Olha pessoal, planejamento é tudo, tá? Planejamento financeiro da nossa vida, do consultório, dos nossos tratamentos, planejamento de vida, tudo. Então se você não planeja, você não sabe onde você quer chegar, tá? Então é fundamental no planejamento do seu paciente, se você decidiu, que ele vai utilizar um disjuntor, você saber a hora de parar, tá? E eu não estou falando na hora de parar aquele planejamento clínico, tá? Onde a gente observa as cúspides e sabe, tá bom, chegou já onde eu queria, a disjunção está concluída, show, vamos parar agora, Não estou falando disso não. Eu estou falando na questão de prever quantos dias de ativação provavelmente vai ser necessário, tá? Será que existe como? Existem índices para isso. Eu vou mostrar a vocês qual que eu uso. Imaginem vocês, tá? O paciente chegou, perguntou quanto tempo vai usar, aí você chuta, deve ser uma semana, deve ser 2 semanas, deve ser 10 dias. Por quê? Passou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tá bom. Não é assim, isso não é planejamento, tá? Isso é chute, isso é, sei lá, é contar com a sorte, Na verdade é isso, e não é isso que a gente quer. Então, imagine vocês que aquela disjunção, o paciente ativou, começou a ativar agora no consultório, e aí você diz, pronto cara, beleza, ficou massa,
aprendeu tudo certinho, volte daqui a uma semana para a gente ver se já tá bom de ativação. A gente vê isso muito acontecendo. Com certeza vocês também veem isso acontecendo. Talvez até façam. Nada de errado com isso, tá? É só uma forma de trabalhar. Eu vou ensinar aqui a vocês uma outra forma, tá? É a forma como eu faço. Imaginem vocês, o paciente voltou com uma semana e aí abriu mais do que você queria. E agora? Talvez já tenha acontecido com vocês. E aí começa a voltar o parafuso e, né, a mão começa a tremer, dá aquele desespero. Eita, poxa, e agora, né? Será que vai voltar? Será abrir demais com uma mordida de Brody, uma mordida em tesoura, né? Aquela mordida vestibular que a gente costuma dizer, né? Da síndrome de Brody. E agora, né? Cara, né? Será que não tinha como pensar, né? Antes, um pouquinho assim... Cara, será que não tinha como planejar antes e já ter uma ideia? Olha, no quarto dia já vou ter conseguido o que eu preciso, né? No sétimo dia vou ter conseguido, no 10º dia vou ter conseguido. E aí, você já sabendo provavelmente em qual dia você teria conseguido a abertura necessária, você já programava as marcações de volta do seu paciente para você ir acompanhando, né? Para que não passasse o necessário, tá? Então, que índices são esses, né? Existem alguns, pessoal, tá? Eu vou falar aqui de alguns, mas vou mostrar a vocês qual que eu uso, como é que se usa, tá? É muito simples, tá? Isso pode evitar uma grande dor de cabeça para vocês. Como eu disse no início, né? Planejamento, tá? Sem planejamento, não comece, tá? A gente não pode estar contando com a sorte quando a gente dá um planejamento para um paciente da gente, tá? A gente não pode dar margem para erro, beleza? Vamos ver aqui. Bem, pessoal, o primeiro índice, quando eu comecei a estudar sobre disjunção maxilar, sobre previsibilidade de disjunção maxilar, né, o quanto eu teria que abrir e quantos dias ia durar essa abertura, o primeiro índice que eu estudei foi o índice de Ponte, tá? Como é que era feito o índice de Ponte? O índice de Ponte, ele somava a largura mesiodistal, né, dos incisivos superiores, os 4 incisivos superiores, multiplicava por 100, tá? E dividia por 80 na região de premolares, e na região de molares ele dividia por 64, tá? No modelo do paciente, e assim, e aí você ia chegar a um valor, né? Um valor de uma pré-maxila ideal para aquele paciente, né? Baseado na largura mesiodistal dos incisivos, e ia chegar a um valor de distância intermolar, né? De pós-maxila, né? Um valor de pós-maxila ideal para aquele paciente, baseado nos incisivos dele também. E aí você media também no paciente, né? Você media a distância interpremolar, né? Com um compasso de ponta seca no centro do dente, né? Na fossa central. E a mesma coisa na região de molar, né? No sulco central dos molares. Você pegava o compasso de ponta seca e colocava de molar a molar no sulco central. E aí você ia ter o valor que o paciente tinha, né? Você tinha o valor ideal, baseado na fórmula de Ponte, e tinha o valor que o paciente tinha no arco dele. E aí você ia ver qual era a discrepância, né? Ah, meu paciente está precisando aumentar, sei lá, 6 milímetros na região de pré-maxila e 2 na região de pós-maxila, tá? Então, bota o parafuso lá na região pós-maxila, né? Precisa de 2 milímetros, um exemplo, tá? Então, vamos abrir quanto do parafuso, né? A gente sabe que o parafuso, ele abre em torno de 0,8, tá? Esses parafusos que a gente utiliza aqui, tá? Pelo menos aqui no consultório. Mas a gente sabe que existem parafusos que abrem 1 milímetro numa volta completa, tá? Que eles são 0,25, né? Cada quarto de volta. Então, esse foi o primeiro índice que eu comecei a estudar. E aí, pessoal, foram surgindo outras análises, né? A partir da análise de Ponte. E aí foi visto que era necessário fazer modificações. Por que era necessário fazer modificações, né? Os pacientes, eles possuem padrões faciais diferentes, tá? Tem que customizar, não tem como ser diferente. Você pega um paciente dólico facial, um paciente face longa, né? Ele possui um arco mais estreito, faz parte da estrutura esquelética dele. Diferentemente daquele paciente,
braquicefálico, né? O arco dele é largo, tá? Então ele possui um outro padrão de largura de maxila, tá? Então provavelmente esse paciente vai abrir mais, tá? Para chegar no que é normal para ele. Então a gente não pode utilizar uma fórmula matemática para todos os padrões, tá? Vai ter casos que vai chegar muito próximo, mas vai ter casos que vai ficar muito discrepante. Então se começou a perceber que era necessário customizar para os padrões faciais diferentes que existiam. E aí surgiram os autores que começaram a pesquisar sobre isso. Fantástico. Então, um desses autores que contestou, o nome dele é Schwartz, tá? Então, Schwartz contestou, relatando que Ponte ele não utilizava o tipo facial dos pacientes quando ele fez a fórmula dele, tá? Matemática, para poder calcular o quanto deveria ser aberto. A ciência é linda, né? A ciência é fantástica, né? É uma evolução, né? Então, no começo, ninguém sabia quanto abria, qual era o limite. Depois surgiu uma fórmula matemática, né? Que é o índice de Ponte. Então, já deu uma previsibilidade, né? Para quem não tinha nenhuma. Então, muito bom, muito bom, muito bom mesmo, tá? E depois se viu que ainda era pouco. Ainda poderia melhorar mais essa fórmula, né? Que teria que se considerar o tipo facial do paciente, tá? E aí apareceu uma dessas pessoas que contestou, foi Schwartz, né? E Schwartz ele disse isso, né? Que faltou levar em consideração o tipo facial do paciente para que fique mais previsível, já que as pessoas possuem tipos faciais diferentes e com isso possuem larguras diferentes para a maxila. Schwartz afirmou que Ponte, quando foi fazer a fórmula dele, ele levou em consideração os indivíduos que tinham os arcos mais largos, a maxila mais larga, os indivíduos braquifaciais, tá? Então, para os indivíduos braque, provavelmente a fórmula dá uma precisão muito boa. E os outros, né? Nem todo mundo é braque. E com isso, foram feitas modificações na tabela, né? Com o intuito de adaptar o tipo facial do paciente para a fórmula matemática. E aí, galera, foi quando surgiu o índice de Ponte modificado, né? Ou análise de Kohlhaas, ou índice de Schwartz, tá? Como algumas pessoas chamam, inclusive eu chamo assim, né, de índice de Schwartz. Como é o índice de Schwartz, tá? Ou análise de Ponte modificada. Ele é feito da seguinte forma, tá? Vou colocar aqui embaixo a fórmula para poder ficar mais fácil de vocês visualizarem também, que é o seguinte, né? Primeiro, né, existe uma conta para o indivíduo dólico, uma conta para o meso e uma conta para o braque. Também se utiliza o somatório mesodistal dos incisivos superiores do paciente. Mas agora, como é que se faz? Você pega, por exemplo, se for um indivíduo dólico, você vai somar os 4 incisivos superiores do paciente, mais 6 para a distância interpremolar e mais 12 para a distância intermolar. E aí você vai chegar num valor, tá? Então vamos lá, chegou em 30, né? Somou lá os 4 incisivos. Então vamos lá, botou os 2 centrais deu 18, com mais que laterais dele eram 7 cada um, 18 com 14, 32. Então 32 com mais os premolares, 38. Então essa foi a distância interpremolar ideal para aquele paciente dólico. Aí quando você coloca o compasso de ponta seca de premolar a premolar, em vez de 38, ele tem, um exemplo, 34. Pronto. Ou seja, faltam 4 ainda para chegar para aquele dólico. Tá? A mesma coisa se for para a distância intermolar, só que em vez de 6, vai ser 12 a constante utilizada. Tá? Então, aqueles mesmos 4 incisivos, ou seja, esse valor não vai mudar para aquele paciente, né? Então, 9 com 9, 18, 7 com 7, 14, 18 com 14, 32. Mais os 12, então 44. Então, a distância intermolar ideal para aquele paciente seria 44. Mas ele tem, um exemplo, 40. 4 milímetros está faltando aí. 4 milímetros de abertura. Se a gente sabe que cada volta no parafuso que a gente utiliza é 0,8,
para fazer 4 milímetros, a gente vai precisar de quanto? 5 voltas completas. Concordam comigo? Não é? Então, após 5 voltas completas, a gente vai ter 4 milímetros, tá, de abertura. 5 voltas completas, dependendo da forma como você faz a abertura, se é uma volta por dia, se é meia volta por dia, você já sabe quantos dias então vai demorar fazer essa abertura, tá? A mesma coisa se faz para o meso, o que vai mudar é a constante, né? Para o pré-molar vai ser 7, para o molar vai ser 14. E para o braque, o pré-molar vai ser 8 e para a região de molar vai ser 16. Ou seja, 6, 7 e 8, né? 12, 14, 16. Até pela lógica, veja que a constante vai aumentando à medida que o padrão facial do paciente vai ficando mais horizontal. Porque os arcos são mais largos, então a constante tem que ser maior. Tá? Foi isso que foi feito de modificação. Então, pessoal, como é que a gente faz a conta para saber quantos milímetros a gente precisa abrir para aquele paciente, né? E com isso, né, baseado em quantos milímetros, a gente descobre quantos dias é necessário. Tá? Imaginando aqui, né, que nosso parafuso, no meu caso, por exemplo, eu utilizo um parafuso que a abertura dele é 0,8, uma volta completa. Então eu sei que a cada ativação é 0,2 milímetros, tá? Não é 0,25 para fazer 1 milímetro por dia. Então como é que a gente faz isso, né? Os mesmos 4 incisivos que no índice de ponte é utilizado, também é utilizado no índice de ponte modificado, o índice de análise Schwartz, né? O índice de Schwartz. Então se pega os 4 incisivos, soma-se e obtém um valor, tá? Então vamos usar aqui como exemplo que nosso incisivo central tem 9 milímetros cada um de largura e nosso incisivo lateral tem 7 milímetros de largura cada um. Então, somados os 4 incisivos, né, nós teremos 32 milímetros, tá, de incisivo superior. No caso do dólico, a gente vai pegar para a região de pré-maxila, vai ser os 32 milímetros mais 6, ou seja, 38. Então isso daria para o paciente dólico, para aquele paciente dólico que tem aquele somatório de incisivos, né? Que a região de pré-maxila ideal dele deveria ter 38 milímetros. E aí com um compasso de ponta seca você mede o modelo do paciente e descobre quantos milímetros ele tem. Se você trabalha com odontologia digital, você faz isso até no computador, tá? Existe lá a régua, você coloca e ele vai dar o valor já. Se não, se você está com um modelo impresso, uma impressora digital ou em gesso, você pega o compasso de ponta seca e a marcação, independente se é computador ou se é no modelo do paciente físico, né? A marcação é sempre o sulco central, tá? É o sulco central, o centro do sulco central da região de premolar e o centro do sulco central na região de molar. Então aí você teria o valor que o paciente tem. Faz uma conta de subtração, você já sabe quanto precisa para chegar na região de pré-maxila. Para a região do molar, o que muda é a constante. São os mesmos 4 incisivos, mas agora a constante, em vez de ser 6 para o paciente dólico, passa a ser 12. A mesma coisa se faz para o meso e o braque. O que vai mudar é a constante. Se no dólico é 6 e 12, no meso vai ser 7 e 14 e no braque vai ser 8 e 16. Tá? E aí você faz a conta do ideal, que é usando a fórmula, né, do índice e de ponte, nas Schwartz, e mede também no modelo do paciente. Tá? E aí você sabe o quanto o paciente tem. E aí você sabe o quanto ele está atrésico para o ideal para aquele paciente. Sabendo o quanto ele está atrésico, um exemplo aqui básico. Imagine que o nosso paciente tem 40 milímetros na região de molar e precisa de 44 de abertura, né? E aí, se nosso parafuso ele abre 0,8 por dia, uma volta completa, tá? E se eu tiver trabalhando com uma volta completa por dia, também tem que ver isso, né? O que é uma volta completa por dia? 2/4 de manhã, 2/4 à noite. Tá? Isso é uma volta completa por dia. Então, se eu sei que eu abro 0,8 por dia, com 5 dias eu vou ter os 4 milímetros necessários. Então eu sei que com 5 milímetros eu vou ter atingido o meu objetivo. Não é, tá? Com 5 milímetros eu vou ter atingido a distância que a gente precisava baseado na fórmula. Mas, o que é que eu aconselho a vocês? Toda vez que fizer a conta, por exemplo, nesse caso que deu 4 milímetros,
acrescente 30%, tá? Que é a recidiva que vai acontecer, é um a mais. Então, não seria apenas 4 milímetros de abertura, tá? A gente precisaria, com mais 30%, seria 5,2, não é isso? Então, 5,2, em vez de ser 5 dias, eu precisaria de mais uma volta completa para fazer 4,8 e mais meia volta para fazer os 5,2. Então, seria 5 dias e meio de ativação. Isso se eu estiver utilizando uma volta completa. Se eu estiver utilizando meia volta por dia, é o dobro. Então, não seria 5 dias e meio, seria 11 dias. E assim a gente tem uma previsão de quantos dias a gente vai atingir nosso objetivo. Baseado nisso, acabou? 5 dias de ativação, 11 dias de ativação, a gente marca o paciente no 11º dia, por exemplo, se for com 11 dias. Não, galera, não faça isso não, tá? Como é que a gente faz aqui no consultório? Então, como é que é feita essa ativação aqui no consultório, né? No primeiro dia, a gente faz uma volta completa, tá? Tem casos que eu não ativo no primeiro dia, tá? Eu deixo para ativar no dia seguinte. E mais raramente ainda, com uma semana ou quase isso, tá? 4, 5 dias depois. O que é que faz eu escolher uma coisa ou a outra? É a sensibilidade no momento com o paciente e os pais. Na verdade é isso. Então, se eu sinto que aqueles pais, aquela criança está a fim de começar logo, terminar logo, está bem receptiva ao tratamento, a gente já começa, tá? Ali mesmo eu já faço uma ativação, mostro para os pais como é que faz e já peço para eles fazerem a segunda ativação. Então já fez 2/4. Quando for à noite, ele vai fazer mais 2/4, ou seja, uma volta completa naquele primeiro dia. No segundo dia em diante, 1/4 de manhã, 1/4 de noite, sempre 12 horas, tá? E com isso, a gente espera que tenha uma abertura por no máximo até o 5º dia, tá? Pacientes em crescimento, ótimo, isso é muito provável que vai acontecer, tá? E de quanto em quanto tempo eu peço para o paciente voltar? Eu sei, baseado naquele exemplo anterior, que no 11º dia, provavelmente, a gente vai ter conseguido tudo. Mas eu não vou pedir para ele vir no 11º dia, né? Porque de repente se passar, se de repente não abriu até o 5º dia e começou a ter efeito dentário, a gente não pode contar com a sorte, tá? Então, eu peço para o paciente voltar após esses primeiros dias, após essa explicação de ativação, né? E a gente começou a ativar, com 3 ou 4 dias eu já peço, tá? Então, se eu botei o aparelho, por exemplo, numa sexta-feira, né? Terça-feira ou segunda, eu já peço para ele voltar e eu já dou minha primeira avaliação sobre o caso, tá? Se eu coloquei numa segunda, né? Lá para quinta ou sexta-feira, eu estou avaliando. E se eu botei numa quarta? Eu não boto numa quarta. Se eu botei numa quarta, eu não vou pedir para ele começar a quarta ativando, tá? Por quê? Sexta-feira está muito próximo, tá? Quarta, quinta, principalmente quarta, é um meio. Quarta-feira tá no meio. Então, quinta, sexta, 2 dias. Né? Sábado eu não estou atendendo. Domingo eu não estou atendendo. Só vou poder ver essa criança na segunda-feira, depois de 5 dias. 5 dias é o prazo máximo para ter uma abertura. Então eu não vou arriscar ver justamente no prazo máximo. Tá? Então se eu começar na quarta, eu não peço para ele começar a ativar na quarta. Nem vou ativar na quarta. Tá? Então eu peço para ele ativar sexta-feira, um exemplo. Tá? Porque aí passa 2 dias, tem a segunda que é o 3º dia, pronto. 3º dia eu estou vendo o paciente. Então segunda-feira eu estaria vendo esse paciente, se for ativado numa quarta. Tá? Então essa é a primeira avaliação que eu faço. Tá dando tudo certo, né? Tá aparecendo diastêmetros incisivos centrais, a gente tá vendo o arco abrindo, o paciente já não tá mais referindo dor, né? Já sente, né, que deu aquela aliviada, né? As suturas já começaram a se separar. E aí a partir daí eu vou marcar ele de novo com mais 3 ou 4 dias. Porque eu já confirmei que a disjunção está ocorrendo, tá? Tem alunos que gostam de fazer uma radiografia oclusal de maxila, nada contra, tá ótimo. Pode se fazer, tá? É mais uma segurança de que, uma comprovação, né, que a disjunção está ocorrendo, mas as características clínicas são bem evidentes, tá? Mas se tiver em dúvida, faça, tá? Se você vai se sentir mais seguro, se os pais vão se sentir mais seguro, faça, é o que eu recomendo. Então,
a cada 3 ou 4 dias no máximo, após essa primeira ativação, essa comprovação da disjunção, eu peço para ver meu paciente. Então, se aquele paciente eu vi na segunda, naquela mesma semana eu vou ver de novo. Lá para quinta-feira, sexta no máximo, eu estou vendo de novo. E aí já está mais 8º dia, 9º dia, ou seja, e eu estou acompanhando essa disjunção com, né, a consciência de que provavelmente no 11º dia vai atingir o objetivo, tá? Então, se você viu o paciente na sexta-feira, já observou que está conseguindo, né, o objetivo, já está muito próximo, e você sabe que o 11º dia é sábado, é domingo, por que você vai mandar ele ativar até segunda ou terça, né? Se você está vendo que está chegando perto, e clinicamente também está ficando muito bom. Agora imagine se você não tem a análise, o índice. Então você viu o paciente quinta-feira, aí você tá ficando ótimo, show, né? Segunda-feira volta pra gente ver de novo. Pode ser que segunda-feira tenha passado demais já da conta, tá entendendo? E aí? Né? E se você viu na sexta e viu que falta uma besteirinha, você pede para ele ativar 1/4, 2/4, aí volta segunda pra ver, aí quando você vê segunda, eita, ainda falta mais um pouquinho, olha, faça mais um pouquinho, tá vendo? Então, o índice serve para dar previsibilidade, planejamento é básico, é importantíssimo, é básico para tudo. E é básico também para ortodontia e básico também para disjunção de maxila. Então, se eu vi que o 11º dia está chegando, então eu já digo a ele, olha, só ative até tal dia. Segunda-feira eu vou lhe ver de novo, né? Porque isso é final de semana, é feriado, qualquer coisa desse tipo que pode atrapalhar, tá? Então você observou, já deu o dia, pronto, segunda-feira você olha. A chance de isso estar muito bom é muito grande, tá? E se não tiver, né, tá muito próximo de estar. Então talvez só a ativação daquele dia já resolva. Vê só. E aí você evitou um problema, né? Um problema de não tivesse um índice e ter passado da conta, tá? Então chegou no limite e você conseguiu, né? Como é que faz a contenção desse aparelho? Tá? Tem pessoas que dizem, fica 3 meses, fica 4, né? Fica 6. Ó, pessoal, trabalhos já mostram que a contenção fixa é a mais eficaz. E até por lógica, isso é óbvio, né? Se você tira o disjuntor para colocar uma placa de Hawley para segurar, você está contando que o paciente em 24 horas está usando essa placa. É lógico que ele não vai estar usando, isso é óbvio, tá? Então, como é que a gente faz a contenção aqui na ortodontia e evidência? Com o próprio disjuntor, tá? Quantos meses? 1, 2, 3, quantos? 6 meses. É 6 meses de disjuntor maxilar, tá? Fixo na boca de forma passiva, sem estar ativando. Mas, para evitar que o paciente teimoso ative de novo mais um pouquinho, porque gostou de levar um apertinho, sei lá, né? Porque gostou, qualquer coisa que possa acontecer, o que é que a gente coloca aqui? A gente passa um fio de amarrilho por dentro do parafuso, do Hyrax, tá? Abraçando, né, para poder travar o parafuso. E por cima a gente coloca a resina tapando totalmente o parafuso e unindo, né, as ferragens dele, vamos assim dizer, né, naquela região central. E com isso evita que o paciente coloque a chave ali dentro, tá, para diminuir ou aumentar, sei lá qual o motivo que ele quer, ou evite também que a pressão para que o arco volte, né, tende a desrosquear para a porca, né? Então até essa possibilidade é evitada dessa forma, tá? A gente travando o parafuso com fio de amarrilho e colocando resina nessa região também. Uma outra coisa importante de mencionar é que alguns alunos nossos, né, eles tendem a achar que a disjunção vai fazer um milagre na boca, do tipo, vou conseguir muitos milímetros e com isso eu vou evitar uma extração, tá? Em casos que se vê claramente que é necessário fazer extrações dentárias, tá? Você vê às vezes um apinhamento assim de 12 milímetros, tá? E acha que com a disjunção vai conseguir, ou com autoligado vai conseguir, tá? Normalmente, o que se consegue de ganho no perímetro, no arco, como um todo, né, após uma disjunção, é em torno de 2, 3 milímetros,
tá? Então, se você tem um apinhamento de 12, você vai ver que uma disjunção não vai ser o suficiente, tá? Para se conseguir resolver o caso. Então, tem também limites, joia? Então, não dá para conseguir também tanto, beleza? E uma dica importante quando a gente está falando de disjuntores é com relação à cimentação do disjuntor, tá? Existem bandas, tá, que elas têm ranhuras na face interna, tá? São bandas da American Orthodontics. Elas têm ranhuras na face interna. Então, claro, aumenta a retenção do ionômero, tá, ao dente e a banda, né? Então fica mais difícil soltar, tá? Dá uma liga maior ali. Mas se você estiver utilizando outra banda sem ser da American Orthodontics, que seja lisa por dentro, inclusive a gente aqui utiliza bandas sem ser da American Orthodontics. Então, existem bandas no mercado que têm ranhuras internas, o que facilita na adesão do ionômero à banda e ao dente, tá? Para dificultar a saída dessa banda, ela está soltando. Se você não tem bandas de marcas que tenham essas ranhuras internas, como é o nosso caso aqui, você pode também fazer essas ranhuras com uma broquinha bem suave. Você faz essas ranhuras internas. Isso aumenta a retenção da banda, né, ao ionômero e dente, esse conjunto de união, tá? Outra coisa que vai aumentar a retenção é você utilizar ionômero híbrido, tá? Aquele ionômero que ele tem o processo químico, tá, de transformação, de geleificação, e tem o processo de ativação por luz, tá? Então, esses ionômeros híbridos são os melhores ionômeros para se fazer também cimentação de bandas, tá? Ele dá muito mais adesão do que aquele ionômero convencional, que é só a reação química para fazer a geleificação dele, tá? Tá certo? Beleza, pessoal? Outra coisa importantíssima, peça um contorno interno, tá? No contorno interno do Hyrax, vocês coloquem resina, tá? Ácido, não precisa ter adesivo, é só o ácido e a resina entre o dente e o arco interno do Hyrax. Por quê? Eu já vi casos no momento que está acontecendo a disjunção, por algum motivo esse arco ele sobe, né? E aí aqueles pré-molares que não foram pegos por esse arco interno, eles vão ficando para trás. E aí vai ser uma coisa que você vai ter que corrigir depois, que tirar o Hyrax, né? Então é mais uma coisa que vai prolongar o tratamento do seu paciente. Então vocês coloquem resina entre o dente e esse braço do Hyrax, que isso vai economizar um tempo para vocês aí no futuro, tá? Evitar um extra, né? Digamos assim, tá? Isso não é legal, né? Beleza? Outra coisa, pessoal, bastante importante também, né? Com essa análise, né, do índice de ponto modificado, ou índice Schwartz, você consegue, na análise, já descobrir se o paciente tem deficiência em pré-maxila e pós-maxila, ou se é apenas em região de pré-maxila. Para que serve você saber se ele tem apenas na região de pré-maxila? Porque se ele tiver atresia apenas na região de pré-maxila, você, ao invés de utilizar um parafuso disjuntor convencional, né, que a gente coloca naquela região de pós-maxila, você pode utilizar o parafuso em borboleta, tá? Ou aquele de abertura em leque, tá? Esse parafuso é justamente para resolver os problemas de atresias que estão localizadas apenas na região de pré-maxila. Então, eu não sou muito fã daquela forma de se resolver a região de pré-maxila, pegando um parafuso convencional e jogando ele mais para a região anterior. Por quê? Essa região vai ficando estreita e mais alta. Então você não vai conseguir colocar o parafuso muito baixo. Então vai incomodar mais o paciente. E também não vai conseguir que ele abra tanto, porque vai começar a machucar a mucosa do paciente também, tá? Então eu prefiro utilizar o parafuso em leque. Mas se você quiser utilizar na região de pré-maxila, não tem nada errado com isso. Estou dizendo apenas o porquê eu não gosto de utilizar e porque eu dou preferência ao outro parafuso. Tá joia? Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre disjuntores. Espero que vocês tenham gostado. Espero que apliquem, tá, no planejamento de vocês. Joia? E curtam, compartilhem, comentem, se inscrevem aí
se inscrevam no nosso canal, tá? Façam parte aí e deixem suas dúvidas e sugestões também de dicas, de dúvidas que vocês tenham, de aulas que vocês gostariam de ter aqui no nosso canal da Ortodontia em Evidência. Tá joia, pessoal? Vou ficando por aqui. Valeu! Tchau, tchau, pessoal! Aê!